Olá, Dr. Vinícius Costa, seja bem-vindo ao L. Como é que você está? Tudo bem? Olha só, vamos fazer uma aula extremamente objetiva e a gente vai entender um pouquinho desse conceito, na verdade, uma patologia, né? O burnout. Muitas pessoas eu vejo e eu atendo muitas pessoas no dia a dia e elas estão com burnout e olha só que interessante, elas não sabiam que tinha isso, tá? Então a gente vai entender o conceito e principalmente os sintomas, ok? Vamos lá. Pessoal, sabe aquele aperto de domingo à noite? Você fala assim, você começa a pensar. Eu tinha um professor no cursinho que ele falava o seguinte: se a gente assistir o telejornal de domingo à noite, a gente acha que não vai, a semana que vem não vai acontecer, né? Porque é tanta coisa, tanta desgraça, não é mesmo? Pois é, mas todos os dias muitas pessoas estão com burnout, aquela fadiga, tudo aquilo que eu vou descrever daqui a pouco. Então, esse aperto que às vezes você sente, não só no domingo, mas todos os dias você pode estar sentindo isso, precisa ser diagnosticado, como toda doença, e precisa ser tratado. O burnout não é preguiça, o burnout não é frescura. Sabe, mimimi é o que ele não é, ok? O burnout começa muito silencioso. É um cansaço que o fim de semana não cura, a ansiedade, ela fica, antecipa. Às vezes você até tira as férias, mas ele continua lá. Sabe aquela exaustão? Aquela fadiga que, embora você descanse, embora você tente fazer algo por você, é uma fadiga que não termina, tá? Cinismo, a gente vai conversar mais sobre isso e vou explicar o que é esse cinismo. E você começa a se distanciar daquilo que importava. Por que eu estou falando tanto no fim de semana? Porque às vezes você está aí no seu fim de semana e as coisas passam a não ter mais sentido. Seu casamento, sua relação com seus filhos, aquele esporte que você gostava e você não quer mais saber dele. Pois é, aquela sensação de que nada é suficiente. Estou falando exatamente disso. Então, vamos falar o que é burnout, vamos falar das dimensões, dos sintomas e a importância de você reconhecer cedo. Eu trabalho há mais de 23 anos, né? Com pessoas, e o que eu mais vejo, a minha primeira formação, inclusive, foi infectologia. A infectologia a gente gosta muito da questão do diagnóstico, porque não adianta você tratar com antibiótico se for vírus. Então, entender o diagnóstico é importante, seja em doenças mentais, seja em doenças infecciosas. Portanto, vamos ficar atentos ao diagnóstico. Vamos lá? Obrigado por você estar aqui, viu? Então vamos falar o que é burnout. É um diagnóstico com definição técnica, não é o estado de espírito. Aí eu acho que eu estou com burnout por causa disso. Não. Isso é um diagnóstico clínico. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela considera realmente uma patologia. CID-11, código QD85. É a síndrome do estresse crônico no trabalho mal gerenciado. Desde janeiro de 2022, o burnout é reconhecido na classificação, tá? Então não quer dizer uma experiência negativa que eu tive que me gerou cansaço, não. É uma patologia. É reconhecido. É ocupacional. Nasce dentro de um contexto ocupacional de trabalho, tá? E ele é crônico. Não é um dia que eu estava mais cansado, vou considerar burnout. Não é sobre isso, beleza? Então, vamos aprofundar nas dimensões do burnout. Primeiro, exaustão. Esgotamento ou falta de energia. É quando o combustível acaba. E o descanso comum já não repõe mais. Você dá férias pro trabalhador, ele volta cansado. Isso é, não está adiantando, ele sempre está cansado. Beleza? Exaustão. Segunda dimensão, distanciamento mental. Distância mental. Sabe aquela pessoa extremamente negativa, cínica? Ela se torna cínica. Dá patada o tempo inteiro nas pessoas.
no trabalho e em casa, tá? E ao mesmo tempo ela começa a se afastar das pessoas. Sabe, tolerância zero é o que acontece com ela. A tolerância fica zero. O que antes engajava passa a irritar. Ela fica uma pessoa extremamente irritada. Falar bom dia para essa pessoa e ela responder um bom dia é difícil, tá certo? E o terceiro é a ineficácia. A sensação de incompetência, vazio, nada do que essa pessoa faz na cabeça dela, certo? É suficiente ou tem valor. É como se eu pegasse o sensor da autoestima e jogasse lá embaixo. Ó. Ela não consegue mais ter eficiência, ela não consegue mais ficar entre pessoas e ela fica exausta. Então agora você imagina eu como médico se eu pedisse o exame do cortisol para essa pessoa. O cortisol é muito interessante porque no primeiro momento, meus amigos, minhas amigas, o cortisol está lá no alto. Lá no alto. E depois de tanto que a suprarrenal produz cortisol, ele vai lá embaixo. É o hormônio do estresse, beleza? As três precisam coexistir. A exaustão, o distanciamento e a ineficácia. Cansaço pontual não é burnout. Burnout é o esgotamento crônico somado ao cinismo e à perda do sentido. A pessoa é como se ela desconectasse dela mesma. Nada daquilo tem mais sentido. Isso é triste, porque isso pode repercutir, como eu falei, dentro da casa. Então, o que a gente mais quer é o reconhecimento e o tratamento. Nós, da UEL, fazemos a prevenção. Uma vez com a doença, é necessário terapia, é necessário, sim, ir para onde? Para o medicamento, às vezes, mas quem vai definir isso? É, com certeza, o psiquiatra, ok? Então, o que não é burnout? Não é burnout. Preguiça, fraqueza ou frescura. O cansaço de um único dia puxado não é burnout. Simplesmente sinônimo de estresse não é burnout. Eu posso estar estressado e não estar com burnout. Algo que passa com o fim de semana. Você estava cansado na sexta-feira, extremamente fadigado, e o que acontece é que você, sei lá, você foi para a praia, você fez algo de diferente e volta descansado. Não é burnout, tá? Tomem muito cuidado com isso, porque muitas pessoas confundem. Agora, é burnout. Esgotamento crônico ligado ao trabalho, exaustão, cinismo, perda de sentido. Normalmente é um processo que se instala aos poucos e é uma condição reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. Parte 2. Sintomas. Os sinais que sentimos por dentro e os que acabamos mostrando. Lembre-se que muitas pessoas vivem aquilo que a gente chama, do ponto de vista terapêutico, de uma teatralização. Muitas pessoas vão engolindo seus sentimentos, elas têm dificuldade de expor isso e elas vão somatizando. Aprender a fazer uma autoleitura é o primeiro passo. Agora você aí que é gestor, você aí que é líder, entender e acolher o seu colaborador faz parte também desse processo que a UEL tanto busca, que é cuidar de pessoas, tá bom? Os sinais que sentimos e os que mostramos. Os sinais internos. O que a pessoa sente. Cansaço extremo antes do dia começar. Então, antes dela ir trabalhar, ela já está... Nossa Senhora! Sabe aquela pessoa que no fim de semana ela já está pensando nas férias? Começa o dia de manhã, ela já está pensando às 5 da tarde quando ela está indo embora. Na segunda-feira ela já está pensando na sexta. E em janeiro já está pensando em julho nas férias. Conhece alguém assim? Pois é. Ansiedade, vamos lá nos sinais internos. Ansiedade e pavor em relação ao trabalho. Indiferença, desmotivação, entorpecimento. Concentração e memória prejudicada. Sensação persistente de ineficácia, tá? Agora são os sinais internos. Agora a gente vai para os sinais externos. Insônia,
esquecimento, irritabilidade, isolamento de amigos e da família. Essa é aquela pessoa que já está tendo dificuldade de relacionamento. Escapismo. O que é isso? Fuga. Aquela pessoa que só fica em tela ou gera uma coisa que a gente chama de transtorno compulsivo para compra, para comida, para álcool, para droga, para cigarro. Então, uma pessoa dessa, ela pode estar tendo um processo também associado de compulsividade e ela ter o transtorno de compulsividade relacionada à obesidade. Tá bom? Claro que é uma grande fuga e ela está precisando de ser ajudada. Essa pessoa, meu amigo, minha amiga, ela está pedindo socorro. E você aí, sim, pode fazer isso. Chama o RH aí da empresa, conversa com o psicólogo, estender a mão para essa pessoa é fundamental. Procrastinação e queda na qualidade. Isso é importante. Você aí que percebe que a pessoa está o tempo inteiro com dores musculares, precisa de ajuda, tá bom? O burnout, como eu falei, não chega de uma vez. Ele é crônico, ele é insidioso. E como é que se instala? É em fases. Primeira fase, alerta. Entusiasmo e sobrecarga se misturam. A pessoa normalmente ignora esses primeiros sinais. Sabe aquela pessoa que sempre está no extremo? Não tô falando de bipolaridade também não, tá? Mas ou ela tá muito animada, ou ela são intensos, né? É o 8 ou 80. Ela tá muito animada ou tá muito desanimada. Presta atenção. 2, desgaste. Tanto é que vocês percebem aí no aplicativo da UEL, toda semana, nas pílulas, tem lá a pilhinha para você colocar. Por quê? Porque isso vai dar um sinal aí para os recursos humanos de como é que está. Lembre-se que você jamais vai ser identificado. Nós da UEL temos uma preocupação muito grande de preservar todos os dados que são colocados no aplicativo. Mas, enquanto eu, gestor, eu consigo ver, então quer dizer que lá no financeiro as pessoas estão com baixa energia? As pessoas estão com baixa energia, não fulano de tal. Eu consigo atuar. Então, o desgaste, número 2 aí, é que você está vendo, ó. O cansaço não passa com o descanso. Irritação, fuga e queda de energia. 3, cronificação. Cinismo, distanciamento e ineficácia se fixam. E o adoecimento já está instalado. Ok? 4, ruptura. Chega o ponto de quebra, exaustão total, sintomas físicos e muitas vezes afastamento de trabalho. E não é todo mundo, eu tenho muitos amigos psiquiatras e eles comentam que às vezes o colega médico, ele coloca o CID-F32 para todo mundo. O CID-F32 é para depressão e às vezes ele estava com burnout. E às vezes dar medicamento para depressão, para burnout, não vai adiantar em algumas vezes. Porque é importante, nesse contexto, pedir ajuda de um profissional. Lembre-se que a UEL, ela é prevenção, não é tratamento, ok? Quanto antes reconhecermos a fase, mais fácil é interromper o processo. Não espere a ruptura. A ruptura é quando a pessoa já desiste de si mesma. Ela já não quer mais trabalhar. Tá bom? Quando o sinal vira alerta, hora de buscar ajuda. Vamos lá? Isso é importantíssimo. Sinais que não devem ser normalizados em você ou quem trabalha com você. Cansaço que o descanso não cura. Se algum colega seu aí do trabalho começar a falar, nossa, passei fim de semana inteiro deitado, segunda-feira eu tô um caco. Opa, leve ele para ser ajudado. Você pode ser a ponte. 2, sintomas físicos recorrentes. Insônia, sabe, João da dor e Maria da dor? É mais ou menos isso, gente. Então a pessoa só está com dor, tem que procurar ajuda. 3, perda de sentido persistente. Cinismo e indiferença que não passam as semanas. Sabe aquele colega que dá patada o tempo inteiro? Meu amigo, ele está precisando de ajuda. Em vez de você virar as costas, vamos ajudá-lo, tá bom? Por quê?
porque é ser cristão. Você veio aqui na terra para ajudar um ao outro. E um dia pode ser você. Tá certo? E o último, isolamento crescente. Aquela pessoa que afasta. Ela não quer ir mais lá no refeitório. Ele chama para uma conversa, para um futebol. Ele nunca quer. Procure ajudar essa pessoa. O que você vai levar dessa aula aqui que eu estou fazendo, que é diferente da pílula que você recebe aí? Essas aulas serão aulas mais densas, tá? E todo mês vai ter uma aula específica aqui para te ajudar. É algo mais, conteúdo mais denso, mais aprofundado. O burnout é real, não é brincadeira. Tem definição clínica e sinais reconhecíveis. É um diagnóstico definido pela Organização Mundial da Saúde. Ele tem sintomas legíveis, como nós falamos, sintomas internos e externos. E sim, é possível tratar, é possível agir cedo, mas precisa de ajuda. Chame o psicólogo, chame o terapeuta, chame aí o médico da medicina ocupacional, se precisar, sim, psiquiatra, tá? É claro que tudo isso passa por mudanças de comportamento, mudança alimentar, mudança de posicionamento, posicionamento dos recursos humanos. Tudo isso vai ajudar. Mas o que a gente precisa é entender que isso não é brincadeira, que nós precisamos nos ajudar e ajudar os colegas de trabalho, tá bom? A UEL, portanto, agradece a cada um de vocês que assistiu essa videoaula. Lembrando que cuidar de pessoas é o nosso grande propósito aqui na UEL, e eu espero que você comece a fazer isso o mais rápido possível, se não está fazendo, que o bem mais precioso que você pode ter é a sua saúde. Muito obrigado, até a próxima aula.